Então, essa é uma pergunta que já tem muito tempo que ela é feita a nós reformados, né, sobre por que que nós não falamos em línguas e algumas igrejas falam em línguas e isso é visto como sendo um batismo pelo Espírito Santo, é uma pessoa que chegou lá, né? Então, se você está no meio de algumas igrejas que defendem isso e não falou em línguas ainda, é porque você ainda não chegou àquele nível espiritual. E algumas pessoas, Eu já ouvi alguém dando esse depoimento. Ah, a minha esposa falou em línguas, a minha esposa foi então, batizada pelo Espírito Santo. Eu não consegui ainda. Ele falou com uma frustração muito grande. e essa frustração cria um sério problema, porque na minha experiência pastoral, as pessoas que realmente são sinceras e buscam assim, ó, esse dom com sinceridade, elas não falam e elas ficam frustradas com isso. Agora, aquelas que querem de alguma forma acreditar nisso, elas acabam falando aquilo que não é verdade. Então, nós não podemos usar a experiência como regra de fé e prática. Não importa o que você sente, o que você pensa, o que você viu, se a Escritura não aprova. Então, para a gente entender, é preciso olhar o que acontece hoje no meio da igreja com o que aconteceu lá no Novo Testamento. E o texto, tentando ser 30 segundos, que não dá para falar tudo isso, né? Mas quando a gente olha para o livro de Atos, tem alguns textos chaves lá. Por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, para que eles fossem revestidos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo de Deus, então eles pudessem testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos vai se desenvolver sobre esse avanço do evangelho, começando em Jerusalém, Atos 2, e vai se expandindo pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Termina com Paulo lá em Roma pregando o evangelho e continua com a gente pregando o evangelho até Cristo voltar. Então, dentro dessa fala de Jesus, dessa ordem de Jesus para que eles permanecessem em Jerusalém e testemunhassem do evangelho às nações, isso tem a ver com o que o Antigo Testamento já falava. Porque o Antigo Testamento nos mostra que Deus sempre quis formar para si um povo. Isso desde a época dos patriarcas, desde Adão, na verdade, e Eva, porque lá em Gênesis 1, ele fala que criou o homem e a mulher para que eles multiplicassem. Então era para formar um povo para Deus. E aí houve a queda, e aí Deus promete o redentor, Gênesis 3,15, e Deus vem trabalhando com a semente santa, com aqueles que pertencem à aliança, que são fiéis, como Enoque, como Noé, como Sem, como Abraão, Isaac, Jacó, até formar a nação de Israel. E aí, da casa de Israel, sai a promessa da casa de Davi, do qual sairia Cristo. E Cristo sairia a igreja, que seria formada pelas nações, por povos de todas as nações. Quando nós chegamos lá em Apocalipse, por exemplo, é dito que João viu uma multidão incontável de pessoas de todas as nações, línguas e povos, né? Pessoas que pertencem a outras nações. Então, nunca foi intenção, o propósito de Deus, trabalhar apenas com a nação de Israel, mas era formar a nação de Israel deveria ser um agente do reino. Contudo, a nação de Israel abandonou o Senhor no Antigo Testamento. Eles apostataram-se da fé. Eles, embora os profetas falaram muito para que eles se arrependessem, eles não se arrependeram, pois teve o cativeiro da Babilônia, medos e persas, e eles continuaram ainda sofrendo domínio dos gentios. Mas também os profetas falavam de um toco, de uma santa semente, ou seja, um povo crente dentro da nação de Israel, judeus crentes. E aí, esse toco iria florescer, ia crescer, e depois iria fazer parte dele os gentios. Então, quando chega lá em Atos capítulo 2, nós vemos que a igreja começou com esse toco, com judeus convertidos lá em Jerusalém, que ouviram o evangelho sendo pregado por Pedro e a igreja começa lá em Jerusalém. E depois ela vai se expandindo, alcançando outras nações. O que isso tem a ver com língua? Você estava se perguntando. O fato da nação de Israel ter sido rejeitada por causa da sua apostasia, Deus havia dito que iria provocar ciúmes em Israel com povos de outras línguas.
Então, quando houve lá o Pentecoste, na verdade era um juízo para a nação de Israel e uma bênção para o povo da aliança. Por quê? Porque naquele dia do Pentecostes, se vocês lerem lá depois Atos 2, diz que havia judeus de todas as nações ali da terra. Estavam lá reunidos lá. E cada um ouviu na sua própria língua. Isso é muito claro lá. Cada um ouviu na sua própria língua, dialeto. Então, enquanto Pedro pregava, os apóstolos pregavam, mas principalmente Pedro, porque ali está relatado o sermão dele, eles ouviam na própria língua, como se tivesse um tradutor simultâneo, que é o Espírito Santo. Então, eles entendiam Pedro falar na língua dele e eles entendiam na língua deles. Então, esse fenômeno nunca mais aconteceu dessa forma. Você não tem nenhum desses fenômenos ocorrendo novamente na Escritura exatamente igual. Mas você tem ali a inauguração da igreja. O Pentecostes foi um evento histórico para se cumprir profecias e iniciar a igreja de Cristo. E aí depois você tem, por exemplo, lá em Atos, capítulo 8, do verso 14 a 17, você tem Pedro e João pregando para os samaritanos, que eram odiados pelos judeus, e eles são batizados pelo Espírito Santo, e aí também há essa experiência semelhante. Não igualzinha, mas é semelhante. E aí por quê? Porque samaritano era odiado pelo judeu. E agora o Senhor estava mostrando o quê? Que samaritano também podia ser alcançado pela graça. Depois, lá em Atos capítulo 10, verso 44 a 48, nós temos Pedro pregando para Cornélio, que era um gentil. E aí eles também falam em línguas. E aí eles ficam, Pedro e os demais ficam espantados de ver que também eles receberam o espírito da promessa. E aí, então, é para mostrar o quê? Que gentios também podiam ser alcançados pela graça. Então, esses momentos que ocorreram, eles ocorreram para fundamentar a igreja, para que ela pudesse demonstrar que tanto judeus como samaritanos ou gentios também podiam ser alcançados pela graça de Deus. Então, foi por estas razões que ocorreram aí esses fenômenos em Atos. Aí alguém pode dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Mas lá não está falando que nós falamos língua de anjos, lá é uma hipérbole, está dizendo, ainda que eu falasse, não é que está dizendo que você fala, ainda que fosse possível falar a língua dos anjos, dos homens, não tiver amor, ou seja, a ênfase lá é o amor ao Senhor, e não o falar em línguas. Lá fala de dar o seu corpo, de transportar um monte de um lado para o outro. Quem é que fez isso na história da igreja? Então, o apóstolo Paulo utiliza de exageros para dizer que ainda que fosse possível fazer tais coisas, se não tiver amor, isso não seria prova nenhuma de verdadeiro cristianismo. Então, resumindo a história, aqui numa pergunta tão complexa, o dom de línguas ocorreu no Novo Testamento, nesse princípio da igreja, para a fundamentação da igreja, para o crescimento dela, e não é um fenômeno que foi repetido na história da igreja. Pelo menos eu não conheço relatos confiáveis de que isso tenha acontecido ao longo da história de 2000 anos da igreja. Uma outra coisa, se fosse um dom para ter continuidade, por que missionários passaram 20, 30, 40 anos aprendendo o dialeto de uma tribo para poder traduzir a Bíblia? Seria muito mais fácil o Espírito Santo dar a eles o dom de línguas para que eles entendessem e pudessem ali pregar aquelas tribos e traduzir a Bíblia para esses povos. Então, assim, não temos nenhum relato de um missionário realmente que seja confirmado historicamente que ele tenha pregado o evangelho a tribos indígenas e que ele não tenha tido dificuldades ou aprender ali o dialeto daquela tribo para poder transmitir o evangelho e também traduzir a Bíblia para a língua desse. E outra coisa, nós temos vários e milhares de dialetos no mundo que nunca ouviram o nome de Jesus. Não seria muito mais fácil se o dom de línguas fosse de fato contemporâneo, usar isso para alcançar esses povos? Então não há nenhuma evidência disso. E a experiência hoje no meio pentecostal e neopentecostal não é a experiência do Novo Testamento. Isso eu posso garantir. Não é. É uma enrolação de língua, X para lá para trás, que não tem nada a ver com o dom de línguas do Novo Testamento. Lá era dialeto, era coisa entendível, era língua mesmo de homens, não era nada a ver com língua de mistério, de anjos, de arcanjos, de nada disso.
Então, algumas igrejas dão até curso de falar em línguas, né? Algumas igrejas, as pessoas, elas são... Eu fiz. Você fez aí, ó, ele está provando aqui, fez o curso, né? Então, isso aí acontece com muita frequência. Então, na verdade, não existe nenhuma evidência, nenhuma comprovação de que essas experiências sejam aquelas do Novo Testamento. Eu não posso dizer que elas cessaram completamente, porque seria uma irresponsabilidade da minha parte em termos de exegese, mas eu posso dizer que as evidências para que não existem. Eu posso dizer também que estas experiências no meio evangélico não são bíblicas. Elas são... Aliás, católico carismático fala em línguas, mórmon fala em línguas, então, se for experiência por experiência, essas também deveriam ser genuínas. Respondido? Respondido. Pastor, posso fazer uma Sim, pergunta pode. pro Leandro? Pode. Ô, Leandro, eu também tinha essas dúvidas aí quando eu cheguei na igreja. E quando você conheceu a teologia reformada, foi fácil para você assimilar tudo isso, esse dom de línguas, ou conflitava ainda? Não, dessa questão do dom de línguas não foi tão difícil, né? Que quando eu comecei a estudar o Novo Testamento, esses textos que o pastor citou, inclusive, como eu gosto de estudar, eu comprei livros, né, sobre isso e fui convencido, não só pelos argumentos dos livros, né, que eram bíblicos, né, que essa ideia de você ficar repetindo ou você ficar misturando um monte de sílabas, né, para demonstrar uma certa espiritualidade era falso. Você é induzido, né, a repetir aquelas palavras sem nenhum significado para demonstrar que você está cheio do Espírito Santo. Então, quando eu entendi, né, que eu fui enganado, aí eu abandonei facilmente. Para mim também foi como se fosse um alívio.